Dando continuidade ao episódio 2, nós vamos tratar aqui daquela sequência, né, da parte econômica, onde a gente vai apresentar agora uma figura em que tenta talvez facilitar um pouco o entendimento do que seria então aquela lógica da diferença entre os sistemas. Então, seguindo na ideia, a gente vê que cada fazenda tem a possibilidade de um ótimo econômico, ou seja, cada negócio em função dos seus fatores de produção, das suas condições, seja física, seja biológica, seja administrativa, pessoal, a gente tem então uma possibilidade de uma faixa, né? Ou seja, uma combinação em que aquela unidade de produção ela consegue ter seu melhor desempenho. Aqui, só para demonstrar, então, a fazenda vermelha e a fazenda azul, a gente observa que a fazenda vermelha ela tem uma faixa de eficiência entre 1.000 e 1.500 litros de leite, enquanto que a fazenda azul entre 500 e 1.000. Ou seja, não adianta a fazenda azul querer produzir a mesma faixa de produção da vermelha, porque ela sai da sua faixa ótima. Da mesma forma que se a vermelha também não atingir esse volume de produção, só conseguir chegar à produção da faixa azul, ela vai estar abaixo do seu ótimo econômico. Ou seja, cada fazenda deve avaliar qual seria então o seu nível, a sua condição, a sua característica de produção, em que o objetivo fim é que seja realmente o ponto de avaliação. E esse objetivo fim que a gente está falando é justamente a questão do desempenho econômico. Nunca somente ficar preso a aspectos pontuais produtivos. Tá? Então, seguindo na ideia, a gente mostra também a possibilidade de uso desse sistema na região Nordeste, considerando especialmente que esse sistema pode vir a ser um dos predominantes dentro das fazendas que a gente define como uma fazenda para uma família típica de classe média rural. Essa fazenda ela teria em torno de 250 hectares, seguindo aqui os dados do IBGE, e representa em torno de 37% da área total aqui do Nordeste. De forma que essas propriedades elas se encontram na posse, né, de pessoas que têm interesse em mantê-las e até caso ainda não estejam produzindo, pôr para funcionar, ou para produzir, e então se apresenta então o modelo como sendo um modelo bastante interessante. Nesse caso, ó, se a gente olhar aqui a última linha da tabela, tem lá que para as fazendas entre 100 e 1.000 hectares, que tem média de 248 hectares, a gente fala que o sistema de dupla função, ele ter o bezerro e o leite, ele é fundamental, porque o leite, junto ali à produção do bezerro, ele mais do que dobra a possibilidade de receita da fazenda, ou seja, é como se eu ampliasse a área via aumento da produção dos dois produtos. Para as fazendas que estão entre 10 e 100 hectares, ele passaria a ter o leite como uma condição até obrigatória da viabilização dessas propriedades. E para as fazendas acima de 1.000 hectares, o leite pode até não ser explorado, ou seja, a pessoa pode ter uma fazenda tradicional voltada para corte, né, com fase de cria ou ciclo completo, se for o caso. Mas para esse público que representa mais de um terço do Nordeste, a gente teria o sistema de dupla função como uma sugestão bastante interessante e o leite sendo fundamental para o desempenho econômico dessas unidades de produção. Nesse quesito também, a gente seguindo a parte econômica, tem um ponto que é crucial e que muitas vezes não é falado, é a questão da demanda familiar. Então, com relação à demanda familiar, a gente tem que lembrar que, pensando em uma família de classe média, como todo negócio, há que se observar as demandas absolutas da família. Muitas vezes, as análises elas são encaradas mais pelo lado, diria assim, de conceitos financeiros, de taxas, de desempenho, eu diria mais numérico relativo, ou seja, quantos por cento de lucro aquele negócio está gerando, tá certo? Sendo que para esse público, como todo público, claro, mas para esse mais especificamente, além dessas relações que eu diria financeiras, a gente tem também questões absolutas, tá? Absoluto em sentido de qual é a capacidade daquele sistema gerar receita dado um volume de demanda da família. Então, ó, só para efeito aqui de demonstração, a gente vê que se
a gente está buscando ou precisando, né? A família precisa de uma determinada receita líquida ou margem, ou qualquer índice que você possa definir, ou seja, de um volume de dinheiro mensal, esse volume ele é resultado da diferença entre receita, que está aqui em azul, 31 mil, e da despesa em vermelho, 23 mil. Isso aí. O que importa é o resultado da diferença. Claro que quanto maior foi essa diferença, né, obrigatoriamente, a gente pode até dizer que melhor estaria sendo o desempenho de negócio. Mas que a gente tem que lembrar que esse resultado ele é dependente da produção e do preço do produto, juntamente do que foi pensado lá no planejamento e daquilo que foi definido como custeio dessa propriedade. Ou seja, a combinação produção, preço do produto e planejamento com relação a custo vai ser determinante. Lembrando que se você planejou de maneira ineficiente, a execução não vai muitas vezes conseguir compensar aquela falha no planejamento e o negócio dificilmente atingirá os resultados econômicos esperados. Então, ó, dentro dessa lógica, o modelo ele estaria aqui como esse primeiro, o sazonal, em que esse modelo ele teria a lógica de produzir animais PO puros, ou seja, porque a gente já consegue botar um pequeno ágio, no mínimo, sobre esses animais. Alguns machos, por exemplo, podem sair para reprodução, as fêmeas têm um certo valor acima do valor de animais, eu diria, de produção convencional. O modelo baseado em sistemas também com animais zebuínos, mas isso mostrando que, na realidade, é uma opção para a região, já que a gente tem todas essas outras possibilidades, né, infinitas possibilidades de sistemas. A gente classificou aqui 4 grandes grupos, onde a gente teria as fazendas com o uso, né, desse sistema sazonal. A gente teria as fazendas de pasto de sequeiro com animais F1. Esses animais F1, imaginando, seria um produto desse sistema sazonal, a ideia é em cadeia. Tá certo? O pasto irrigado, da mesma forma, um F1 oriundo dessas fazendas, ou seja, a gente está vendo a possibilidade da interligação das fazendas, formando uma grande cadeia de produção na região semiárida, chegando então até mesmo os sistemas de confinamento que vem crescendo e que podem ser abastecidos os animais por esses sistemas intermediários, no sentido aqui dos que derivam lá do sazonal, como um pasto irrigado, que estão lá com animais F1, e que podem produzir animais para sistemas mais intensivos, como o confinamento, ou seja, é uma possibilidade de cadeia de produção estabelecida a partir de um modelo que seria esse sazonal e que se aplica em grande parte do Nordeste, ou seja, viabilizando boa parte das propriedades, ao mesmo tempo que se encaixando dentro de uma lógica de uma cadeia de produção. Dentro da lógica do sistema, então, de dupla função, onde você tem o leite como base ou como parte fundamental do seu sistema de produção, a gente vê assim que, primeiro ponto, o sistema ele se baseia num modelo de cria, ou seja, a fazenda ela é pensada como uma fazenda de gado de corte na fase de cria, de forma simples, de uma maneira muito eficiente, em que eu tenho, então, a simplificação do sistema como base da capacidade ou da possibilidade de implantação e gestão desse negócio nas condições do semiárido. Então, veja, a propriedade ela é uma propriedade de cria, na lógica básica inicial, onde a gente tem como premissa básica produzir animais, ou seja, os animais, as matrizes, têm que conseguir reproduzir eficientemente e produzir animais também de forma eficiente, ou seja, bezerros. Porém, como incremento e uma forma de verticalizar, essa é uma das premissas, né? A gente teria que essa fazenda, ela tira leite, ou seja, uma fazenda de cria que produz leite. E esse leite, ele é uma produção, eu diria, parcial do sistema, né? Já que a fazenda está produzindo bezerro, e essas vacas tendo a seleção, vindo, né, oriunda de um grupo genético que tem esse potencial para que dê também um leite que seja suficiente para alimentar a sua cria de maneira, eu diria, absoluta e que tenha também uma possibilidade de produzir um volume de leite excedente que possa ser ordenhado. Então, a produção de leite é uma forma de verticalizar, ou seja, eu ampliei a minha propriedade através da geração de mais produtos, sem precisar aumentar a área. Como terceira via de melhoria desse sistema, a gente tem a transformação desse produto, leite, já que ele é sazonal, em um produto que possa ser armazenado, ou seja, transformar o leite em queijo e esse queijo podendo ser armazenado e comercializado ao longo de todo o ano, estabilizando a receita da fazenda. Então veja que a transformação do leite em queijo é um dos pontos fundamentais, levando em consideração que eu produzo o leite naquela época mais favorável
transforma esse leite num produto que pode ser armazenado e eu posso, então, comercializar esse produto ao longo de todo o ano, mantendo a receita constante do leite na propriedade. É claro, junto com a receita dos animais. E, por fim, tem a venda direta como uma via também ainda de melhoria da receita. Ou seja, a gente vendo aqui nessa escadinha subindo, cada degrau que a gente sobe, a gente amplia, então, a possibilidade de aumento de receita via valor dos produtos. Então, é um modelo de intensificação do sistema que amplia o potencial de produção diária, multiplicando de 3 a 4 vezes a receita da fazenda de cria tradicional, aproveitando as condições intrínsecas da região, ou seja, as características que são relacionadas à região e somente na região se conseguiria ter produtos com essas características, convertendo essas características em valor, tá? Ou seja, botando a diferença, saindo da lógica de tentar ali falar só sobre preço, dizer, não, valorizar o produto de maneira que ele seja reconhecido pelo público, automaticamente sendo então recompensado através desse maior valor do produto final. Demanda para isso mais conhecimento, especialmente de gestão e do fora da porteira. Então veja que o modelo ele preconiza aqui uma lógica bastante interessante do ponto de vista principalmente da comercialização. Tá certo? E aí, ó, a gente vê que a pirâmide ela inverte, né? Eu tenho uma área que é a base da produção, mas que eu tenho, a partir dessa área, a possibilidade de, via exploração dessas características diferenciadas da região, transformar isso em um produto com diferenciação e por um valor agregado, de forma que eu tenha uma receita, um valor da produção superior àquilo que se imagina para aquela área da propriedade. E aqui, ó, a gente finalizando, chega aqui a situação da cadeia, onde a gente teria na base o sistema sazonal, esse sistema produzindo para ele mesmo, né, animais para ele mesmo, mas produzindo animais para outros sistemas, como os sistemas que vão usar os F1, né, ou seja, o Cindy com holandês ou Cindy com Jesse, para produção de leite no sequeiro ou leite irrigado. E desses animais F1 produziu 3/4 que pode ir para diferentes fins, tá? Como uma imagem, só para facilitar, a gente vê aqui, ó, que o rebanho de dupla função, ele produz para a própria reposição, ou seja, animais puros para o seu próprio sistema, tá? Ele também produz leite, que entra naquele sistema que nós falamos da verticalização do beneficiamento. E o sistema também de dupla função produz também produtos para outros sistemas, como aqui a foto mostrando, animais Singer, né, F1 Cindy com Jesse, que também podem ser utilizados para engorda. Tá? Aqui também para demonstrar, a gente visualiza, né, e finaliza aqui nesse ponto com uma simulação para um rebanho de 100 vacas, em que o produtor, por exemplo, decidiu que quer ter o leite, e esse leite representa aqui nessa simulação em torno de R$200 mil, tá, para esse rebanho de 100 vacas. Também eu tenho todo ano a venda com descarte daquelas vacas, né, então receita com venda de descarte dessas vacas. Vacas, lembrando que vão ter condição corporal mesmo sendo para descarte, mas ainda podendo ser bastante valorizada, principalmente por uma condição favorável, já que a raça tem rusticidade e possibilidade, então, de produção desses animais ainda, pelo menos para o corte, né, de maneira eficiente. A gente tem a venda dos machos, que pode parte desses machos sair para a reprodução dos sistemas, macho PO, né, e outros que podem ser mantidos na propriedade e chegando até a engorda, né, no caso vendidos para o abate. A gente tem as